Olá, turma. Espero que todos vocês estejam bem dentro do possível, né? Vamos estar dando início à nossa primeira aula. E gostaria de avisar vocês que no final eu estou deixando um questionário, onde vocês vão estar entregando para mim no nosso primeiro dia de aula presencial. Gostaria de fazer um pedido a vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu gostaria que entrasse em contato comigo, ok? Vamos estar iniciando a nossa aula de ginecologia e obstetrícia. A anatomia e a fisiologia do aparelho reprodutor feminino. Ele cumpre diversos papéis importantes. Então, assim, o aparelho reprodutor feminino, ele produz os gametas femininos, que são os óvulos. Ele fornece um local apropriado para a ocorrência da fecundação e ele permite a implantação de embriões, oferecendo ao embrião condições para o seu desenvolvimento. Executa atividade motora suficiente para expelir um novo ser, quando ele completa a sua formação. O sistema reprodutor feminino, ele é formado por quais órgãos? Os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Os ovários são dois órgãos de forma oval, que medem de 3 a 4 centímetros de comprimento. Eles são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais da mulher, o progesterona e o estrogênio. Nos ovários também são armazenadas as células sexuais femininas, os óvulos, e assim, durante a fase fértil da mulher, aproximadamente ocorre uma vez por mês, um dos ovários lança um óvulo na tuba uterina, onde nós chamamos de ovulação. As tubas uterinas são dois tubos com aproximadamente 10 centímetros de comprimento, que une os ovários ao útero. A partir disso, o óvulo amadurecido sai do ovário e penetra na tuba. Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide, forma-se uma célula-ovo, ou também que nós chamamos de zigoto, que se encaminha para o útero, local onde se fixa e desenvolve, originando um novo ser. No útero, ele é um órgão muscular oco de grande elasticidade. O tamanho dele tem um formato semelhante a uma pera. Tem como sua principal função acomodar o feto até o nascimento do bebê. Quando ocorre a gravidez, ele se expande, acomodando o embrião que se desenvolve até o nascimento. A mucosa uterina, ela é chamada de endométrio, que se passa por um processo de descamação durante o processo de menstruação. Já no caso da vagina, ele é um órgão sexual feminino e atua como canal que faz a comunicação do útero com o meio excretor. Ela possui aproximadamente 8 centímetros de comprimento
e 2,5 centímetros de diâmetro. Suas paredes são franjadas e com glândulas secretoras de muco. Suas funções estão relacionadas à passagem do sangue durante a menstruação e à penetração do pênis durante a relação sexual, e o principal canal do parto, sendo este local por onde sai o bebê. Os hormônios. O que são eles? São substâncias químicas produzidas pelas glândulas, tecidos especializados e neurônios, que equilibram as funções biológicas do corpo. Existem cerca de 50 tipos de hormônios que são produzidos pelas glândulas endócrinas. No corpo humano, os hormônios são responsáveis pelo metabolismo, crescimento, sexualidade, dentre outros. A palavra hormônio, de origem grega, significa movimento ou estímulo. A reprodução humana é controlada pela ação de diversos hormônios, chamados genericamente de hormônios sexuais. Os principais hormônios sexuais femininos são o estrogênio e a progesterona. O estrogênio é produzido pelos folículos do ovário, ou seja, pelos óvulos em formação, sendo responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e pelo controle do ciclo menstrual. Já a progesterona, ela é produzida pelo corpo lúteo, que é a estrutura que se forma a partir do folículo, e juntamente com o estrogênio atua nas diversas fases do ciclo menstrual. Dois hormônios produzidos pela hipófise também atuam na regulação dos processos reprodutivos. O hormônio folículo estimulante, comumente chamado de FSH, e o hormônio luteinizante, ou simplesmente LH. O ciclo menstrual, ele começa no primeiro dia da menstruação e acaba quando o próximo ciclo começa. O ciclo menstrual completo, ele dura entre 24 e 38 dias, mas a duração pode variar de ciclo para ciclo e também pode mudar ao longo dos anos. A duração do ciclo muda entre a menarca, que nós chamamos de primeira menstruação, que ocorre na puberdade, e a menopausa, quando as menstruações começam a parar. Menstruação é a descamação do tecido uterino, que os níveis de estrogênio e progesterona estão abaixo. A fase folicular, que é o período entre o primeiro dia da menstruação e a ovulação. O estrogênio, que aumenta e assim o óvulo é preparado para ser liberado. A fase proliferativa, depois da menstruação, o tecido uterino se reconstrói. Na ovulação, ocorre a liberação do óvulo do ovário no meio do ciclo.
O estrogênio tem um pico pouco antes e então abaixa logo depois. A fase lútea é o período entre a ovulação e antes do começo da menstruação, quando ocorre e se prepara para uma possível gravidez. A progesterona, ela é produzida e tem um pico e então ela começa a baixar. A fase secretora é o tecido uterino produzindo substâncias químicas que vão ajudar a dar suporte para uma gravidez inicial ou preparar o tecido para se decompor e descamar se a gravidez não ocorre. Pessoal, agora eu estou deixando uma atividade, tá? Lembrando a vocês que é para ser entregue no primeiro dia de aula presencial. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando no particular, ok? Primeira pergunta: como é formado o sistema reprodutor feminino? Segunda pergunta: o que é o útero? Terceira pergunta: o que são os hormônios? Qua- Quarta pergunta: quais os principais hormônios feminino? Quinta pergunta: onde ocorre a produção do estrogênio? Sexta pergunta: quando ocorre o ciclo menstrual? Sétima pergunta: o que é a fase folicular? Oitava pergunta: o que é a ovulação? Nona pergunta: qual a duração média do ciclo menstrual? E a última: o que é a vagina? Eu encerro a nossa aula de hoje deixando uma mensagem para vocês. Que tenhamos força para lutar as batalhas da vida. Que tenhamos fé para vencer. Que tenhamos ânimo para jamais desistir. Que tenhamos esperança para que tudo dê certo. Que tenhamos Deus para estar à frente de tudo e fazendo o melhor para nós. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus.